Se você quer viajar e não sabe como se organizar, assista esse vídeo que eu vou te ensinar como organizar a sua viagem sem ter dor de cabeça em 13 passos super simples. Quando realizamos uma viagem sem planejamento, corremos vários riscos. Alguns deles são: talvez o dinheiro que você reservou para sua viagem não dê, talvez o clima do local escolhido não seja apropriado, talvez aquele destino não atenda às suas necessidades. Enfim, é importante escolhermos inclusive quem são as pessoas que viajaram conosco. Tudo isso faz parte do planejamento de uma boa viagem. Então anote aí quais são os 13 passos para que você tenha uma viagem sem dor de cabeça e bem organizada. Passo 1. Companhia. Com quem você pretende realizar a sua viagem? Você vai viajar sozinho, vai viajar acompanhado? Tudo isso é muito importante ser definido logo no início. Companheiro ou companheira de viagem precisa também participar desse planejamento. A viagem tem que ser boa para todos os participantes. Passo 2. Motivação. O que te motiva a viajar? Você irá fazer a sua viagem para atender a qual necessidade? Para realizar qual desejo? É a motivação que vai te conduzir para a definição do seu destino, para a forma como você vai realizar a sua viagem. Passo 3. O destino. Qual lugar te satisfaz? Uma praia, campo, montanhas, enfim. É extremamente importante que antes de você definir os serviços que você utilizará na sua viagem, você defina também que tipo de lugar te atende e que tipo de lugar atende a sua companhia. Passo 4. Época. Em qual época do ano você pretende viajar? É extremamente importante que você defina a época certa para o lugar certo. Afinal de contas, quem quer chegar à praia e pegar chuva? Passo 5. Recursos financeiros. Quanto de dinheiro você tem para investir na sua viagem? Alguns gastos são extremamente necessários para que a sua viagem tenha tranquilidade. Alguns são inclusive obrigatórios: a hospedagem, o transporte, determinados gastos que fazem parte da estrutura básica da sua viagem. Outros são tidos como gastos necessários, alimentação, por exemplo. Então tudo isso se somará às despesas que você terá na sua viagem e deverá se encaixar ao seu orçamento. E por último, os gastos desejáveis. Os gastos desejáveis são aqueles em que nós temos os passeios, as visitas, enfim, tudo aquilo que você deseja fazer, mas que não obrigatoriamente seja necessário para que a sua viagem aconteça. Passo 6. Hospedagem. É extremamente importante que a gente decida o tipo de hospedagem. Aqui eu não me refiro ainda a qual meio de hospedagem que será utilizado, mas o tipo de hospedagem que se pretende utilizar durante uma viagem. Temos várias opções: hotéis, pousadas, hostels, hotéis fazenda, hotéis de charme, hotéis de campo, hotéis de selva, enfim, várias são as opções. Para que a viagem seja a viagem dos sonhos, o meio de hospedagem escolhido fará toda a diferença. Passo 7. Agora é a hora de escolher o meio de transporte. De que forma você realizará a sua viagem? Se a intenção é ir de avião, por ônibus, carro, moto, enfim, uma atenção especial em relação à documentação, por exemplo, que será necessário para que a sua viagem transcorra de forma tranquila. Passo 8. Agora é a hora da organização da sua viagem. Quem irá organizar a sua viagem? Você ou uma agência especializada? Se a opção for por você, fique bastante atento. A organização de uma viagem requer bastante atenção e bastante cuidado. Fique atento aos sites que disponibilizarão o meio de hospedagem que você utilizará, as empresas que disponibilizarão recursos e canais para que você utilize e escolha os meios de transporte, seguro viagem, guia de turismo, alimentação, enfim, todos os serviços que são necessários para compor o seu pacote. Agora, se você optar pela contratação de serviço de uma agência especializada, fique bastante atento às referências dessa empresa. É uma empresa segura, com boas avaliações, enfim, fará toda a diferença a escolha da empresa certa para que ela cuide de toda a organização da sua viagem. Enfim, a organização é algo extremamente importante para que você não tenha dores de cabeça. Passo 9. Conhecendo o destino. Na organização, já deu para a gente ter uma noção para onde essa viagem vai nos levar. E é extremamente importante que você faça uma pesquisa e levante os atrativos, quais são os pontos de interesse turístico, os pontos de visitação, tudo aquilo que aquele destino escolhido poderá atender às suas necessidades e satisfazer a sua vontade. Nós teremos uma outra tarefa,
que é a organização do roteiro. E para que o roteiro saia da melhor forma possível, é necessário que nós saibamos o que nos espera. Não de forma a anteciparmos todas as surpresas, mas para que tenhamos informações suficientes para que o roteiro seja o roteiro ideal para a viagem dos seus sonhos. Passo 10. Agora chegou a hora de organizar o roteiro. E aí, quantos dias você tem disponível para realizar a sua viagem? A partir dessa informação, que será juntada àquelas que vocês já apuraram durante o levantamento, onde vocês conheceram um pouquinho a respeito do destino, vocês então montarão o dia a dia para que a viagem aconteça de forma tranquila, segura. Ninguém quer fazer uma viagem na correria. Portanto, separe todos os atrativos que você terá condições de visitar, deixe o dia tranquilo, faça com que a sua viagem transcorra sem grandes correrias, para que você tenha a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o destino, sobre as características da cultura local, para que você possa conhecer as pessoas. É a partir da definição de um bom roteiro que você terá, de fato, uma experiência no destino, não apenas uma visitação. Acertem no roteiro e dediquem um tempo a mais para esse passo. Passo 11. Bagagem. Esse é um ponto que gera muita dúvida no viajante. O que eu devo levar durante a minha viagem? O que não pode faltar? Feito um bom planejamento, é claro que nós teremos informações suficientes para que a escolha seja uma escolha de fato assertiva. Mas, primeiro de tudo, é importante que o viajante observe se há algum limite de bagagem que precisa e possa ser levado. Companhias aéreas limitam a quantidade de peso, mas o fato de nós viajarmos com transporte rodoviário não quer dizer que possamos levar todas as bagagens. Uma bagagem muito grande pode representar um transtorno para o viajante. É peso sendo carregado no momento em que a gente quer descansar. Portanto, se atente à roupa que você deve levar. Você sabe o destino e você sabe a época do ano. Se fará frio, se fará calor, se estará chuvoso o tempo, enfim. Isso é essencial para que você saiba que tipo de roupa levar, desde que não seja um peso a mais. Equipamentos e acessórios. Quais são os equipamentos que eu vou precisar durante a minha viagem? É outra informação muito importante, representará também parte da sua bagagem. E nesse ponto é importante que você verifique se os equipamentos que você deseja levar, se for uma viagem aérea, são equipamentos que possam ser levados junto à sua bagagem também. A outra informação está diretamente relacionada ao tipo de medicamento que você precisa levar. Afinal de contas, a gente também precisa de levar medicamentos na nossa viagem. Aqueles medicamentos que são básicos e essenciais deverão fazer parte da nossa bagagem. Afinal de contas, ninguém quer ser pego de surpresa durante a viagem com algum tipo de problema de saúde que possa ser resolvido facilmente. Mas fiquem atentos. Se a viagem for uma viagem internacional, é importante que você se informe quais os tipos de medicamentos que podem ser levados na sua bagagem. Passo 12. Documentação. Fique atento a toda a documentação necessária para a sua viagem. Muitas pessoas não param para pensar, mas a ausência de uma documentação correta na hora do embarque pode representar o impedimento para que essa pessoa inicie a sua viagem. Portanto, tenha o documento de identificação civil atualizado. Se a viagem for nacional, o documento de identificação civil básico, ou seja, carteira de identidade, certidão de nascimento, CNH, são documentos aceitos na hora do seu embarque. Entretanto, eles devem estar atualizados. Agora, se a viagem for internacional, é importante que você fique atento em relação à validade do seu passaporte. O passaporte está válido? Você se lembrou que precisa procurar a Polícia Federal para a emissão desse documento? Então fique atento. Além disso, dependendo do país que você escolheu para realizar a sua viagem, você precisa se atentar sobre a necessidade ou não de vistos. E se o país exigir visto de entrada para turistas, é importante que você procure a embaixada do país em alguma cidade do Brasil. Geralmente em Brasília é onde estão as principais embaixadas. Por último, o cartão de vacinação. O cartão de vacinação é exigido para entrada em alguns países. Dessa forma, é importante que você procure a Anvisa e emita o seu cartão de vacinação internacional. Entretanto, estamos no meio de uma pandemia e o cartão de vacinação com a comprovação de vacinação é importantíssimo para que você tenha acesso a alguns atrativos. Alguns destinos, algumas cidades e alguns locais de visitação e de interesse turístico exigem o cartão de vacinação do turista. Dessa forma, não perca a oportunidade de entrar no seu destino ou entrar nos pontos de interesse. Leve o seu cartão de vacinação.
Bom, chegamos ao final do planejamento da nossa viagem. Passo 13, dinheiro. Temos que viajar com dinheirinho no bolso, não é? E lá no planejamento nós já identificamos qual a quantidade de dinheiro que a gente vai precisar durante a nossa viagem, principalmente para os gastos essenciais. Lembrem-se, definimos também os gastos desejáveis. Obviamente precisaremos de dinheiro, mas para os gastos essenciais é importante que vocês tenham um pouco de dinheiro no bolso. Mas não somente, o cartão de crédito já ajuda bastante, já facilita a vida do viajante e hoje nós temos outros recursos. Agora, se a gente está falando em viagem internacional, é importante que a moeda local do destino visitado esteja também no nosso bolso e para isso é necessário que vocês recorram a uma casa de câmbio. E na casa de câmbio você também vai ter a informação de qual tipo de cartão de pagamento que você poderá utilizar fora do Brasil. Dessa forma, a sua viagem estará garantida e você não terá nenhum tipo de dor de cabeça. Siga os 13 passos e você terá uma viagem maravilhosa e eu tenho certeza absoluta com todos os seus desejos satisfeitos. As viagens organizadas pelo SESC trazem para vocês um conjunto de serviços organizados em roteiros bem planejados que darão à sua viagem muita tranquilidade. Portanto, se você quer mais informações, acesse sescgo.com.br ou portalturismo.sescgo.com.br. Acesse o site e confira tudo que o Turismo Social preparou para você. Estamos te esperando. Boa viagem!